Apenas comece. Namina todo itewa darandandandan tu mineru. Injustiça. Durante o ano de 2020, um canal chamado Carros Daniel, na época do auge da Proscop, postou uma série chamada PNG Mal Recortado, que é basicamente um estilo de vídeo onde ele colocava um monte de PNG e uma animação feita no KineMesh para criar historinhas puramente aleatórias e também feitas no meme, já que é impossível levar algo tão a sério a esse ponto. Portanto, a série rendeu muito na comunidade pelo fato de ter chegado nos milhões de visualizações, ao ponto de ter inspirado João Vesgo também a fazer uma espécie de filme onde ele é protagonizado, um ano depois do início do PNG Mal Recortado. Seguindo a lógica dos filmes do João Vesgo e ainda no filme que eu acabei fazendo no crossover da comunidade tech, o Neto resolveu fazer seu próprio filme, começando com Todos contra o iPhone e terminando no Mistério do 132. E por isso acabou meio que criando uma espécie de PNG verso, caso existissem mais canais que fizessem filmes ou se estivessem interligados, pois são universos diferentes. Lançou o primeiro episódio de PNG Mal Recortado na TV Diário e finalmente vou assistir. Mas o TV ruim, vou ver se amanhã eu compro. Cara, sinceramente, o que você não sabia é que eu sempre canto vitórias da hora, porque eu sou o melhor. E você é só um chile rebaixado? Quem disse que... Porém, neste vídeo de hoje eu trarei uma questão mais preocupante sobre a comparação de escala de poder entre o verso do João Vesgo e o verso do Neto, pois existe um personagem que no meio de toda essa bagunça é capaz de superar os limites do próprio roteiro. E é nisso que nós vamos falar neste vídeo de hoje. Tu pega o teu piso, faz o pirelecóptero. Antes do vídeo começar, eu queria falar para vocês que eu vou divulgar os filmes na descrição e nos comentários. E também para poder apresentar melhor esta questão importantíssima. Ronaldo! Sem a necessidade de emojis de banana para complicar mais as coisas, eu tenho que explicar para vocês o que é o Power Scaling. Não me chupa! Não me chupa! Esses caras que chupam. Power Scaling serve para poder avaliar o poder relativo de personagens em obras da ficção para definir quem tem o menor cuzinho e quem tem o maior cuzão. E geralmente servem para marcar brigas entre fanboys de coisas de desenhos, de animes, para marcar brigas sobre quem é o mais forte com base em fatos e feitos, ou chamar alguém de hipérboles e falácias. Apesar de toda a esquisitice de querer calcular fatos e feitos num personagem que quebra esses conceitos, e também outras discussões sobre quem é mais onipotente que o outro, essa comunidade costuma se levar a sério.
Mas o cenário brasileiro é um pouco bagunçado devido a muita gente que é fanboy de um certo personagem e quer transformar discussões que poderiam ser simples numa algazarra de gente estranha e acaba levando na existência do Buchaverso, que é uma paródia dos grupos de Facebook que tinham desses assuntos, mas ao mesmo tempo que tinha vários criadores de quadrinhos de buchas que supostamente eram fãs de certos personagens e que levavam essa discussão a sério. Hoje em dia ainda existe esse cenário, porém não é tão levado a sério quanto parece ser, porque é uma comunidade de nicho. Não significa que você tem que concordar que o personagem sola ou não. Pelo amor de Deus, vai tomar... Sempre em ação, para que o debate funcione, será estabelecido 2 filmes. O último filme feito do Neto e o último filme feito do Vesgo. Porque são os últimos filmes que já estabelecem a evolução dos protagonistas e também é estabelecido os personagens mais fortes por conta da sequência ser inspirada nos filmes da Marvel. Ronaldo. E não estabelece personagens nerfados em específico. Então vai funcionar de forma justa se for com os 2 filmes e vai complicar menos. E também tem o fato de que não será estabelecido qualquer filler ou outros vídeos do Neto e tanto do Vesgo para poder estabelecer o debate. Vão ser usados só esses 2 filmes em comparação. Apesar de que o filme do Neto já bate de 2 filmes do Vesgo devido ao tempo de vídeo que o cara fez, mas vai funcionar dessa maneira mesmo. Meu nome é Diana Cristina de Medeiros. Eu sou lésbica. Eu só gosto de namorar só com mulheres. Perdi o show do Jonas Brothers. E levei muita surra. Mas poderia ter sido pior. Olha lá, tu prestes a ser morto pelo Herobrine de outro universo. Pior que isso é impossível. Querem saber como isso aconteceu? Então confira nesse filme Casca Grossa. Avisando que este vídeo contém spoiler da trilogia Vesgo, então seria importante vocês verem os filmes primeiro antes de vir pra cá. Vamos deixar marcado. Mas em resumo, o João Vesgo, como protagonista da trilogia, andou lutando contra o Herobrine, que neste universo é um capacho do Nego Ney, que é um ser dimensional que anda em busca dos Playstations, que são objetos de poderes naturais que são equivalentes às joias do infinito. E por conta de todo o poder envolvendo os Playstations, o Nego Ney conseguiu transportar e consegue transportar Vesgos, 2 Vesgos em específico, que é o original e o João G. Magro, para uma realidade alternativa, que é o verso do PNG mal recortado. Então já seria um feito de viagem dimensional através de teletransporte, o que seria interessante numa luta. Receba! Vale ressaltar que além de existir 2 versões alternativas do Herobrine, de cada um sendo o respectivo dos 2 Vesgos no filme, tem o fato de que a maioria dos personagens são de outros universos. E tem uma certa peculiaridade para explicar sobre esses filmes. O que motiva esses 2 versos serem considerados multiversais é o fato de serem PNGs, ou o fato de ter uma seta PNG fóssil, que concede feitos que são capazes de destruir certas coisas de forma cômica, como se fosse um tipo de Toon Force, mas aliado também com a edição fodida do KineMaster de ambos os editores desses vídeos. E tem o fato de que tem o contexto do roteiro, que ainda dá para poder classificar de certa forma quem é mais forte. Mas é o que já demonstra que mesmo que eles pareçam ser multiversais, tem a questão de como eles lutam, né? Que querendo ou não, existe sim o uso de armas de fogo, mas as armas de fogo são mais fortes que seu pai.
O motivo da transparência multiversal do verso do João Vesgo é por conta dos vilões terem formas de vida complexas, o que garante o funcionamento deles serem diferentes da forma de como enxergamos a própria realidade, o que garante que, de certa forma, eles têm potencial de destruir seu pai, como seu pai, como seu tio, como sua mãe. E também tem a capacidade de terem potenciais para alcançar potenciais cada vez mais potenciativos destrutivos. Independente de como o poder de certos personagens funciona, por conta dessa questão meio boba por causa dos filmes, explicaria como é que as lutas deste verso funcionam. E então a gente poderia engolir de certa forma a maneira de como certos personagens são derrotados. E que de certa forma fazem uma certa razão, né, dentro do roteiro estabelecido pelo Bobão Vesgo. Venho acrescentar que tem um personagem que é literalmente o Will Smith, gênio da lâmpada, que consegue realizar alguns tipos de desejos, mas acaba sendo meio bucha por ser chato pra caralho. Ele é um personagem original do verso do PNG mal recortado, do Carlos Daniel. Além desse gênio da lâmpada meio bucha e também uns diversos personagens que têm poderes variados, mas que não acrescentam muito neste vídeo, tem alguns personagens que têm feitos especiais, mas que de certa forma acabam sendo meio irrelevantes contra outros personagens que supostamente parecem mais fortes, como por exemplo João Lucas Tessanic, que é basicamente um OC de um fã brasileiro de Sonic, que é o Sonic marrom com óculos. O Sonic já tem feitos únicos de velocidade, ainda mais com a Esmeralda do Caos. Mas no caso do João Lucas, ele tem a capacidade de correr tão rápido que consegue viajar no tempo, o que faz dele praticamente ter feitos de 5 Wally Westers. Eu salvei sua vida com a minha super velocidade, agora você vai me ajudar. Ajudar? Só pode tá curtindo com a minha cara. Você tem um donjão, nós temos um trabalho a fazer, lá e pego ele. E o que eu vou fazer? Você vai ficar aqui, no roteiro tá dizendo pra somente eu entrar lá e enfrentar o Bode Eterno, então vai só o pai aqui mesmo. Você acabou de sair do personagem. Nesse universo a gente pode fazer isso. Peraí cara, eu sou do bem. Poxa, a asa tá toda comida. Olá Bode Eterno, precisamos conversar. Jogar esse trem pela janela é a única decisão que tenho a tomar. Os feitos de velocidade e viagem do tempo do João Lucas são válidos, pois a quebra de quarta parede é mais o diálogo sobre o roteiro do filme do que sobre conseguir quebrar as barreiras da escrita do próprio autor, entendeu? Então o João Lucas realmente foi tão rápido ao ponto de manipular esses limites do tempo, mas não chegando a afetar a escrita do próprio universo, sacou? Isso aí é só uma anomalia dentro do universo do PNG mal recortado. Vale ressaltar que o Nego Ney foi apenas citado entre os personagens durante o filme, mas de certa forma ele tecnicamente seria o vilão mais poderoso pelo fato dele ter trazido a maior parte do elenco através dos teleportes dimensionais. Mas é aquilo, ele nunca chegou no seu possível potencial se ele tivesse acesso à TV Gold, porque os filmes do João Vesgo acabaram oficialmente, sobrando apenas definir o resto do potencial do Herobrine e descartando a ideia do uso dos Playstations para ter algum acréscimo de poder. Afinal, a busca pelo Herobrine só é considerada por conta dele ter sido mandado pelo Nego Ney. Mas agora, se o uso de Playstation chegou a ter algum poder real, nunca foi acrescentado, pois o segundo filme foi apenas uma guerra civil entre alguns heróis e uma reconciliação, e o primeiro foi o primeiro filme mesmo que o João Vesgo acabou lutando contra o Herobrine. Lembrando que eu não estou diminuindo os feitos do verso ou desprezando o João Vesgo, mas estou apenas resumindo a possibilidade de poderes e força no geral.
Então, de certa forma, um dos personagens mais perigosos, além do hipotético Nego Ney, seria o Herobrine, que basicamente ele tem um tipo de poder bruto característico de toda a mitologia do Minecraft, das creepypastas, junto com o PNG verso estabelecido pelo João Vesgo. Mas é necessário lembrar que o Herobrine estava acompanhado com um exército para poder lutar contra o Esquadrão Super Bacana e entre outros personagens que ficaram de crossover e provavelmente são de outras dimensões, é claro. Mas o Herobrine em si, ele tem a capacidade e até mesmo a versão do próprio João Vesgo original de sempre solar muitas pessoas na força bruta, apesar dele soltar alguns raios junto com o helicóptero dele no início do filme. Mas de certa forma ele é mais solado pelo cansaço e tem que levar em consideração a manipulação do John Lucas Tessanic, que não afetou diretamente, mas sim a sua busca de PlayStation. Mas como eu falei, os PlayStation em si não acrescenta nenhum poder. Então no Herobrine ele ganha mais pela força bruta mesmo, tanto por conta da mitologia dele ser uma creepypasta muito assustadora, e ficou por isso mesmo. Então o verso do Vesgo é basicamente multiversal 4D cozinho, o que já é um título bastante impressionante, levando em consideração que é um tipo de universo que é muito fácil de se criar, mas é aquilo, né? É muito cansativo de se editar. Então é um aspecto muito interessante da ficção e é uma prova do quanto o power scaling pode ser brutalmente ridículo em certas coisas, mas isso não anula o fato do universo do Vesgo ser forte, não. É algo assim impressionante. Porém, agora o verso que vamos comparar não seria muito diferente se não tivesse algumas peculiaridades a mais. Um tal de um novo neto. Um tal Neto Pelúcia eu já conhecia, mas Neto Câncer, um novo neto? Então, mano, primeiro você precisa da nossa autorização pra tirar ele daqui. Posso levar ele comigo? Como quiser. Tá bom então. Então, Pixelado, agora você vai conhecer o seu verso. Tá, entendeu? Esse filme não tem bem uma sinopse quanto do João Vesgo, que eu acabei pegando nos comentários, não, na descrição do vídeo dele. Na verdade, na descrição do Neto tem essa porra aí, que teve uma participação do Scooby na thumb e tal. Tá lá no vídeo dele. Mas, no geral, a história do filme conta primeiramente com o neto principal do filme de Todos contra o iPhone viajando para um crossover com outros personagens e outros netos de outras dimensões para inicialmente descobrir o mistério de 132, que seria o neto original, que acaba se revelando no final o deus do próprio universo. Sim, é um grande spoiler, mas eu já tinha avisado que teria spoiler. Diferente da trilogia Vesgo, o Neto traz uma diversidade maior de suas variantes, o que significa que é uma cosmologia maior, pois cada neto é de um universo diferente. E é claro, nos filmes dos Vesgo, tecnicamente a maior parte dos personagens são de outras dimensões, mas o Neto aparenta ser um pouco maior por conta de ser um crossover dos próprios vídeos que ele acabou fazendo ao longo do caminho, o que acabou resultando neste último. Porque neste universo tem um Neto que tecnicamente pode funcionar em dois personagens, pois ele tem uma versão maligna maluca que acaba se tornando arauto de um deus. É importante ressaltar que eu sei que tecnicamente eu teria que falar só do filme do Neto, mas levando em consideração que uma das equipes que participou do filme do Mistério de 132 é a equipe que lutou contra o iPhone, que é basicamente um vilão genérico, mas que também pode ser o avatar de toda a comunidade já polêmica e tecnicamente poderia ser caçada pelo Alexandre de Moraes. Eu acho muito interessante ter esses detalhes de ter
essa diferença de oponentes e o fato do Neto ser 1000 vezes mais maluco e de certa forma infantil do que o João Vesgo. Então, diferente do Vesgo, que pelo menos ele manteve uma certa sequência que tem uma lógica, o Neto ultrapassa um pouco dos limites. Ele acrescenta power-ups, como eu já estou mostrando agora, e as lutas sempre acabam no espaço por conta do iPhone, também tem uma parte meio divina, por conta do aspecto paneleiro dele, o que aumenta ainda mais um pouco a questão dele, do Neto em si, ter um pouco mais de PNG verso do que um João Vesgo, pois o João Vesgo ele manteve muito a essência de ser um filme Marvel meio Homem-Aranha, mas o Neto simplesmente é o Neto e fez as coisas de sua maneira. Porém, devemos focar mais na questão do filme mesmo, pois tem mais feito. Os personagens do Neto não são muito diferentes dos conceitos abstratos que o Vesgo já apresentou, pois alguns têm poderes muito específicos e bizarros e outros têm formas muito estranhas. Alguns personagens se destacam, como o Pedrinho, que é o bicho que está lutando aí na tela, que tem super força por ser musculoso e tem a motivação da vovó, que faz dele ser muito forte. Eu sei que tem diversos personagens que têm poderes específicos, mas por conta do filme do Neto ser muito uma porra de longo, eu vou pegar só os principais que têm o maior destaque e justamente um que pode acabar destroçando o verso do Vesgo só por existir. Então eu estarei focando nos principais. Apesar do Pedrinho ser importante para o filme, sim, mas mais por conta do roteiro do que... Um dos motivos pelos quais o Netoverse é muito mais difícil de enfrentar do que o Vesgo é por causa do Miguel. Miguel era um homem muito crente a um deus chamado Churrasco, que é basicamente um meme equivalente ao Edinaldo Pereira da comunidade do Neto. Mas por ser um deus dentro de um universo de PNG, então ele praticamente é multiversal por si só, ou que chega perto disso, dependendo de como ele pode evoluir, o que garante que só o Churrasco já seria muito perigoso pro verso do Vesgo, dependendo do possível potencial do Nego Ney. Mas enfim, devido à sua grande fé no Deus Esmeralda, o Miguel tem a capacidade de matar os personagens, é claro, para absorver os seus poderes. É um processo para ele poder ter o poder do cara, ele precisa derrotar e matar ele. E de certa forma também pode ser um poder que, com a inteligência do Miguel e o entendimento das coisas, ele consegue usar para criar uma adaptação ao ponto de conseguir transcender a própria existência, o que faz dele um personagem muito perigoso, já que o motivo dele ter virado vilão é pelo fato dele não gostar da ideia de existir muitos netos, por serem chatos e burros pra caralho, e também é o fato de ter um certo ranço da humanidade, ou talvez de si mesmo, que ele acaba jogando em cima dos outros personagens, o que faz dele uma personalidade de um adolescente de massacre escolar. O poder dele funciona da seguinte etapa: ele mata o personagem, como por exemplo esse cara de cérebro que tem o poder de teletransporte, e quando ele mata essa pessoa, ele acaba absorvendo também a sua roupa característica ou até mesmo o tom de pele, sei lá. Para vocês terem noção no nível de poder e capacidade de lidar com poderes complexos, o Miguel já lutou com uma versão alternativa do Neto, que tem uma versão WhatsApp dos 6 olhos do Satoru Gozo, que é basicamente um super olho que tem a capacidade de usar magia através de conceitos físicos, como a matéria inata, essas porras. Mas quando o Miguel reagiu com esse poder,
Ele simplesmente levou um negócio de boa e conseguiu solar esse neto WhatsApp facilmente. Não adiantou nada. Provavelmente o Miguel foi pra casa de Netojinho e viu que a gente não tava lá e pensou que a gente estaria se escondendo aqui e vai matar os netos. Então por que Miguel está dizendo sendo que ainda não se absorveu? Sei lá, ele deve se achar estiloso. Mas como você anulou meu feitiço? Isso nunca aconteceu. Farei de tudo para acabar com a profanação. Mas eu não quero acabar com você. Mas você não tá me dando escolha. Então, por conta do seu poder e também devido a outros fatores dele também conseguir se adaptar às lutas e acabar ficando mais forte cada vez que ele absorve mais poderes e personagens, ele meio que de certa forma acabou solando todo o elenco do verso do Neto, fazendo ele ser muito mais forte que o próprio iPhone e também tendo o potencial de ser maior do que até mesmo o próprio Churrasco em questão. Porque devido a ele ficar absorvendo os poderes dos personagens e também quando ele conseguiu absorver o Neto 1, 2, 3, que é basicamente um Neto que tem a capacidade inata de manipular o roteiro, o que fez ele ficar apelão, é que ele conseguiu ter um feito inédito para esses tipos de história. Claro que por conta de toda a merda que o Miguel estava fazendo, o Churrasco não gostou dessa atitude. Então, como o Miguel absorveu o Neto, que tem um potencial de manipulação de roteiro, o Miguel basicamente usou isso para poder lutar de frente em frente ao Edinaldo Pereira do Netoverso, ou uma versão mais fraca dele. Isso acabou fazendo com que o Miguel, além de quebrar a quarta parede, manipule as rédeas do destino da própria realidade, fazendo ele se tornar o ser supremo de toda a realidade, resetando o próprio universo. O que é claro, ele acabou recriando, fazendo com que o universo virasse sua própria arena. É que nem em Guerras Secretas daquela saga lá, que o Doutor Destino vira um deus também. Além de ter o poder de destruir o universo, o cara resetou e também fez o universo à sua maneira, transformando o lugar um tipo de arena para ele brincar com alguns netos que ele ressuscitou, transformando a versão maluca do Neto doido numa espécie de Galactus, onde ele fez o cara mais bufado simplesmente para poder brincar com os netos buchas. E então ficou por isso. Então ele só ficou nesse tédio aí quando do nada ele conseguiu transcender a matéria e conseguiu escapar do próprio, ou tentando escapar, do celular do Neto. Seria interessante se ele escapasse mesmo, mas no geral ele só ficou preso. E o negócio ficou tão doido que, bom, o próprio Neto apareceu nesse filme, fazendo o café do jeito dele. O Miguel é tão filho da puta que, pra poder a história ter uma certa continuidade, o Neto, que é basicamente o demiurgo desse universo, teve que simplesmente interferir na história para poder apagar o Miguel da existência, criando uma espécie de retcon dentro do próprio filme para fazer com que tivesse um final feliz. Não é nem retcon, porque esse final é canônico, aliás. Isso significa que se o próprio autor da história não interferisse e apagasse o Miguel, isso faria com que o Miguel seja considerado o top 1 do verso, se levar em consideração que manipulação do roteiro não é para qualquer um. E tem o fato do próprio Neto ter se arrependido de ter feito essa merda. Então, o que faz o Miguel ser mais forte que o Vesgovess?
Bom, vou ser franco com vocês. O Miguel realmente pode solar o verso do Vesgo. Mas, para não dizer que o vídeo se teria o foco só na batalha dos dois filmes em Power Scanning, eu vou falar então sobre o ranking do Netoverse. Multiversal 5A Cusão. Exatamente, é um título mais justo porque o verso do Neto contém mais possibilidades e mais variantes de netos. O que significa que devido à quantidade acaba superando em questão de quantidade de estrelas, um pouco a mais do que o Vesgo, mas nem tanto. Porém, vale ressaltar que faz completamente o sentido que o Netoverse consiga ganhar do Vesgoverse. Tanto por conta do Miguel, tanto também pelos personagens já passarem por problemas até piores do que os personagens de Vesgo já enfrentaram. Apesar de ambos serem muito conceituais, eu declaro vitória para o Neto. Ronaldo! Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Por favor, comentem se eu cometi algum erro de interpretação. Não esqueçam de se inscrever, dar o like e o sininho. Por favor, compartilhem o vídeo ao máximo que puderem. Então é isso, valeu. Você me chamando de jogador de merda agora. Aí não pode deixar ele empatar, né? Que esse aí é vacilo. Eu queria comer fanboy, quero. Eu não comi nenhum fanboy, mas eu quero comer o fanboy. Mas eu quero comer o fanboy que esteja usando no centro de castidade e tenha o micropênis, porque eu quero comer o cu dele, mas sem ficar vendo o pênis dele. Então não seria um duelo de espadas, né? Porque eu não veria o pênis dele. Não, e outra coisa, quando eu dei o cu pra trans, cara, é foda. Eu otário como foi, não foi duelo de espada, não, porque ela